O título desse vídeo é Por que eu gosto tanto do Eclesiastes? O livro de Eclesiastes é um livro de teor mais filosófico e por vezes até um pouco mais melancólico, talvez obscuro, mas na verdade, apesar de ser um pouco melancólico, tal reflexivo, na verdade é um livro que a gente reflete muito, de forma muito madura, a questão da vida e da morte. E também da questão da vaidade, né? Já que uma das principais passagens é vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O que o homem tira de proveito debaixo do sol? Uma geração vai, uma geração vem, e nada se faz de novo debaixo do sol. Mas o Eclesiastes não é só pela questão do memento mori, né, de lembre da sua morte, e não só do Carpe Diem, que era aquelas escolas literárias, né, que tem muito essa questão de aproveite seu dia. Mas eu até coloquei uma reflexão uma vez no Twitter e no Instagram que era a seguinte: a igreja diz memento mori, que lembra da sua morte, e o mundo diz Carpe Diem, aproveite o dia. O que você escolhe? Eu acho que dá pra gente aproveitar a vida, Carpe Diem, mas com alegria verdadeira. E o memento mori, lembrar da morte, não é algo tão ruim assim. Por quê? Porque de fato nós morreremos. Lá no Eclesiastes, né, em 14, se você ler, tem uma passagem muito bela, interessante, que diz o seguinte: lembra-te que a morte não tarda, e que é lei deste mundo que todos nós precisamos morrer. 14:12, Eclesiastes 14:12. Então, tem a ver muito essa questão de lembrar da morte. Para muitas pessoas é uma questão muito depressiva e tudo mais. Mas por que lembrar da morte? Mas eu creio que lembrar da morte, lendo o Eclesiastes, é que a vida é uma neblina muito linda, né? Maravilhosa, mas passageira. Tem até na Bíblia da CNBB, que infelizmente acho que o Eclesiastes está até incompleto, que diz assim o seguinte, no início lá: a proclamação geral da vaidade na roda da vida. A grande mensagem do Eclesiastes para seu tempo é também para o nosso tempo de desenfreado consumismo, tá vendo? Por isso que eu sempre falo aqui, e falo no Instagram também, que a igreja critica tanto o capitalismo, consumismo desenfreado, quanto o socialismo. É mostrar que, além das coisas eternamente estabelecidas por Deus, toda a agitação humana é neblina que passa, fascinante, mas passageira. E lembra dessa questão da agitação humana, daquela passagem de Marta, né? Marta, Marta, tu te agitas com tantas coisas. Maria escolheu somente aquilo que é necessário. Então essa agitação que a gente fica, né, indo pra lá e pra cá, é neblina passageira. Fascinante, mas passageira. O poema sobre o tempo, na mesma linha, leia-se o belo poema sobre o tempo, que abre-se as reflexões sobre a vida cotidiana. Eclesiastes 3:1-8. Remi o tempo é um programa de vida humilde, mas realista, já que não se consegue sondar o mistério de tudo que existe. Tudo é mistério, né? Até a questão da ciência. Ciência é mistério. O poema sobre a juventude e a velhice, dando sequência à exortação de semear e colher na hora certa. 11:6. O autor conclui seu ensinamento ensinando a usar bem a luz da juventude para enfrentar serenamente o apagar das luzes. Eclesiastes 11:7, 12:8. Então, na juventude, apesar que a gente vive, quando a gente é jovem, a gente acha que envelhecer vai demorar muito, vai demorar, nossa, eu sou jovem ainda. Como assim eu vou envelhecer? Mas o fato é que todos nós envelhecemos, e quando nós temos uma juventude mais regrada e calcada em coisas mais profundas, a velhice ela se torna mais sábia. No Eclesiastes 1, palavra dos Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém, prólogo, a roda do mundo, vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, que proveito tira o ser humano de todo o trabalho com a qual se afadiga debaixo do sol. Uma geração vai, outra geração vem, e a terra continua sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se põe e se apressa para voltar a seu lugar, onde renasce. O vento gira para o sul e dobra para o norte, passando ao redor de todas as coisas, e persegue. Ele prossegue e volta aos seus rodeios. Todos os rios correm para o mar, e o mar, contudo, não transborda. Para o lugar de onde saíram, voltam rios no seu percurso. Todas as coisas são difíceis e não se pode explicá-las com palavras. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi é isto, mesmo que será. E o que foi feito é isto mesmo que vai ser feito. E não há nada de novo debaixo do sol. Esse início do Eclesiastes é muito belo. A gente, por mais que a gente se maravilhe com coisas belas, a gente nunca, a nossa vista, né, ela se cansa assim. A gente se acostuma, sempre que é novidade. A gente vive nessa época aqui
que muita gente é muito escravo da novidade. O que foi, é isto mesmo que será. E o que foi feito, é isto mesmo que vai ser feito. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa da qual se diz, eis aqui algo de novo. Ela já nos precedeu nos séculos antes de nós. Não há memória dos tempos antigos. E quanto àqueles que vieram depois de nós, tampouco deles haverá memória, junto aos que vierem por último. Então, a nossa passagem aqui é breve. E além disso, além de ser breve, as pessoas com essa dinâmica que a gente vive hoje, a gente é facilmente esquecida. E nós seremos facilmente esquecidos. Pessoas daqui a muito tempo estarão morando nos lugares que nós estamos morando. E o sentido dessa vida precisa ser mais profundo, para que a nossa passagem seja realmente algo divino, buscando o divino, o que realmente importa. Leia Eclesiastes. Nesse canal aqui eu vou sempre refletir sobre esse livro, né? E esse é o primeiro vídeo que eu vou refletir sobre Eclesiastes, que é um livro filosófico e dá para refletir muito sobre até muitas obras clássicas relacionadas ao Eclesiastes. E eu convido você a assistir, tem um café filosófico em que o Karnal, eu sei que a maioria das pessoas não gosta muito do Karnal, né? Muitas pessoas não gostam do Karnal, mas ele reflete muito bem sobre Eclesiastes, sobre essa questão da morte e do memento mori. Deus abençoe. Boa semana. Pai.